Bem-vindos a mais uma leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Hoje vamos dar continuidade à leitura com a introdução. A experiência nos confirma todos os dias na opinião de que as dificuldades e os desenganos que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios dessa ciência. Somos felizes ao constatar que o trabalho que fizemos para precaver os adeptos contra os escolhos de noviciado trouxe seus frutos e que, graças à leitura desta obra, muitos podem evitá-los. Um desejo bem natural nas pessoas que se ocupam com o Espiritismo é o de poder entrar em comunicação com os Espíritos. É para aplainar o caminho que esta obra é destinada, fazendo-os aproveitar do fruto de nossos longos e laboriosos estudos, porque se faria uma ideia falsa se pensassem que, por ser perito nessa matéria, fosse suficiente pousar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar, ou ter um lápis na mão para escrever. Igualmente se enganaria aquele que acreditasse achar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, ainda que cada um encontrasse em si o germe das qualidades necessárias para tornar-se um deles. Essas qualidades existem em graus muito diferentes e seu desenvolvimento tem causas que não dependem de ninguém fazer nascer à sua vontade. As regras da poesia, da pintura, da música não fazem nem poetas, nem pintores, nem músicos daqueles que não possuem o gênio. Elas somente os guiam no emprego das faculdades naturais. O mesmo acontece com o nosso trabalho. O objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e sobretudo de dirigir seu emprego de uma maneira útil quando a faculdade existe. Mas aí não está o objetivo único a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há uma grande quantidade que cresce todos os dias de pessoas que se ocupam das manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os perigos que elas podem e devem necessariamente encontrar numa coisa nova, e iniciá-las na maneira de se comunicarem com os espíritos e indicar-lhes os meios de ter boas comunicações são tarefas que devemos abraçar sob pena de fazer uma coisa incompleta. Não será surpresa achar no nosso trabalho conselhos que, no primeiro momento, poderiam parecer estranhos. A experiência mostrará a sua utilidade. Depois de ter estudado com cuidado, se compreenderá melhor os factos dos quais serão testemunhas. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, esta obra não se dirige apenas aos médiuns, mas a todos aqueles que querem ver e observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas desejariam que publicássemos um manual prático sucinto, contendo em poucas palavras a indicação de procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Pensam que um livro dessa natureza pode, pela modicidade do seu preço,
ser difundido em profusão. Seria um potente meio de propaganda, multiplicando os médiums. Quanto a nós, olhamos isso como mais prejudicial que útil, pelo menos no momento. A prática do espiritismo é envolta em muitas dificuldades e não está isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria uma temeridade que uma indicação demasiado sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia arrepender. São coisas com as quais não é nem conveniente nem prudente brincar. Queremos fazer um mau serviço colocando à disposição de pessoas estouvadas que achariam engraçado conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no espiritismo com finalidade séria, que compreendem toda a gravidade e não façam das comunicações com o mundo invisível apenas um jogo. Publicamos uma instrução prática com o fim de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, ainda que seja eminentemente grave e séria, não a reimprimiremos mais, porque não a achamos ainda suficientemente completa para esclarecer todas as dificuldades que se possam encontrar. Nós a substituímos por esta aqui, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos permitiram adquirir. Ela contribuirá, pelo menos esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é a sua essência e afastar dele a ideia de uma ocupação frívola e divertida. A essas considerações ajuntaremos uma muito importante, a má impressão que produz sobre os principiantes ou pessoas mal dispostas à visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm por inconveniente dar do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa e se prestar à zombaria e críticas frequentemente bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado maiores prejuízos do que se pensa. O espiritismo alcançou grandes progressos desde há alguns anos, mas ele fez imensos avanços desde que entrou numa via filosófica, porque agora ele é apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina da qual não riem aqueles que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos para levá-los a manter-se sobre esse terreno. Temos a convicção de lhe conquistar mais adeptos úteis que provocando a torto e a direito manifestações das quais se poderiam descrer. Todos os dias temos a prova disso pelo número de adeptos que fez só a leitura do Livro dos Espíritos. Depois de expor em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para o uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja por elas próprias, seja pela observação de experiências alheias. Eles verão as dificuldades que podem encontrar e terão assim um meio de evitá-las. Essas duas obras, seguindo uma a outra, são até certo ponto independentes.
Quem quiser se ocupar seriamente do assunto, aconselhamos ler primeiro o Livro dos Espíritos, pois ele contém princípios fundamentais, sem os quais certas partes deste poderiam ser mal compreendidas. Melhorias importantes aparecem na segunda edição, mais completa que a primeira. Ela foi corrigida com um cuidado tudo particular pelos espíritos que aí ajuntaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como foi toda revista, eles a aprovaram ou a modificaram à sua vontade. Pode-se dizer que é em grande parte obra deles, porque a sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Nós indicamos os nomes que nos parecem necessários para caracterizar certas citações mais longas, como emanando deles textualmente. De outra maneira, teríamos de citá-las quase em todas as páginas, principalmente a todas as respostas dadas às questões que nos pareciam úteis. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante assunto. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade que nos propusemos. Como aí ajuntamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, também suprimimos alguns artigos, como a escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos também o vocabulário, aquele que não era necessário no quadro desta obra e que se acha substituir por coisas mais práticas. Desde a segunda edição, o texto não foi alterado.